Fala pessoal, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, participando aí desse primeiro Congresso Ferroviário Online do Brasil Ferroviário. Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Lúcio, tenho 36 anos, graduado em Administração e pós-graduado em Gestão de Pessoas e em Finanças Corporativas. Estou cursando o Programa de Formação de Líderes da FIA. Estou no setor ferroviário há 11 anos. Tive a oportunidade de passar pela operação de trens no início da carreira como operador de escala. Depois fui para a programação de equipagem no Centro de Controle Operacional. Em 2018, fui convidado para compor o time de planejamento e controle operacional, onde passei pelos cargos de assistente, analista, especialista e atualmente eu estou como coordenador de operações de trens na MRS Logística, responsável pela gestão direta aí de um time com mais de 60 colaboradores. Falando um pouquinho de mim, o Gilberto não profissional, o Gilberto na vida pessoal, essa é a minha família, sou pai desse menino lindo aí, minha esposa e meu filho. Além de filho, ele também é o meu melhor amigo. Sou apaixonado por música, já tive a oportunidade aí, junto com outros amigos, de participar de algumas bandas de pop rock, me arrisco de vez em quando a cantar e tocar um violão em casa, e até gosto de compor algumas músicas. Outra atividade que gosto de fazer é desenhar. Eu acho que é a atividade que mais exige minha atenção e, consequentemente, me desliga um pouco do mundo, das rotinas. De curiosidade, alguns desenhos levam mais de 24 horas de trabalho para ficarem prontos. Não poderia deixar também de falar do Fluminense, até para aproveitar o bom momento que o clube vive, não é sempre. E, por último, mas não menos importante, a ferrovia. Eu nunca me imaginei trabalhando com trens, mas sempre comento com as pessoas como que a gente aprende a amar ferrovia, parece um vício, né? Quando eu ingressei lá em 2012, eu não imaginava que hoje, 11 anos depois, poderia estar aqui compartilhando um pouco com vocês sobre o tema. Vamos ao que interessa, então. Primeiramente, gostaria de parabenizar aí o Lucas Evaristo, do Brasil Ferroviário, pela iniciativa. O setor ele é muito carente de ações como essa, Aproveito também para agradecer aí o convite. Espero de verdade conseguir contribuir um pouco, que seja para a carreira daqueles que almejam seguir na área de gestão de pessoas. Então, o que é a gestão de pessoas? Segundo Chiavenato, a gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas, empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada, para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. Um conjunto de ações, ele que permite a você conhecer, entender, cuidar, desenvolver, influenciar e acompanhar as pessoas. Mas uma curiosidade, nem todo gestor é um líder. A liderança ela tem uma atuação mais focada na equipe, em potencializar talentos, assim como as aspirações e as necessidades de cada um. Já a gestão de pessoas ela é mais ampla, pensando nos recursos humanos como parte de um todo. A liderança ela está bem focada e centralizada nas pessoas, Então o líder ele tem uma pegada muito forte, com as pessoas em potencializar tudo que elas têm a oferecer. Jack Welch, para quem não sabe, ele foi CEO da GE por 21 anos aproximadamente. GE é uma das mais admiradas e bem-sucedidas organizações do mundo. E em seu livro O MBA da Vida Real, ele apresenta 5 pontos sobre liderança. E são eles: colocar-se no lugar das outras pessoas, então o ato de você se importar mais com o outro. O segundo, pense em si mesmo como o diretor de significado da empresa, o alinhamento dos objetivos, do papel de cada um e o que ganham com isso. 3.
elimine os obstáculos do caminho da sua equipe. Então, gente, evitar burocracias desnecessárias. Não é você fazer nada ilegal e nem nada inseguro, mas é evitar o excesso da burocracia, aquela burocracia que não agrega em nada. Por quarto, seja generoso com o seu time, né? Então, não seja uma pedra no caminho de pessoas boas. Sua equipe precisa parecer mais do que você. Incentive, promova, reconheça. Então, ter essa generosidade, né, com as pessoas que estão contribuindo ali para o seu sucesso é de extrema importância. Torne o trabalho divertido, né? A gente não pode deixar que o nosso local de trabalho, um local que a gente passa tanto tempo, se tornar um martírio, principalmente para o nosso time. Então, o ambiente de trabalho, ele precisa ter, né, ele precisa ser um ambiente de respeito, mas não precisa ser um martírio. Ele pode ser um ambiente, um lugar divertido, né, sem que falte o respeito das pessoas, sem que as pessoas achem, né, que aquilo é uma brincadeira. Então, assim, eu acho que é totalmente possível você ter um ambiente divertido, um ambiente saudável ali para se trabalhar, né, sem que o ambiente se torne um martírio para o time. E eu vou acrescentar aqui mais 3 coisas que eu julgo importantes, extremamente importantes, né? A primeira delas é você praticar a adaptabilidade e a inovação, né? Então, assim, a capacidade de acompanhar as mudanças, se reinventar, né? A gente passou por um cenário de crise aqui nos últimos 2 meses, onde nós precisamos nos reinventarmos, né, para conseguir continuar operando, continuar realizando o transporte, né? Então, teve um trabalho muito, muito fantástico de várias áreas, uma sinergia muito grande, engenharia, operação de trens, suprimentos, manutenção, CCO, então assim, uma série de várias áreas envolvidas e se reinventando ali para possibilitar que a gente continuasse a realizar o nosso transporte. Em segundo, não se canse de aprender, né? Então a gente tem que estar sempre buscando, né, um aprendizado. Eu acho que isso mostra um pouco de humildade também da nossa parte, né? Quando a gente se coloca ali na posição de aluno, né, isso faz com que a gente cresça, que a gente tenha aquela humildade e aquele sentimento de que a gente nunca sabe demais, né? A gente sempre precisa estar aprendendo. E não se esquecer também de se atualizar, falando do ambiente social e cultural mesmo, né? O mundo ele sofre mudanças constantemente e o líder ele precisa estar por dentro dessas mudanças, de tudo que está acontecendo. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Karnal e ele comenta sobre isso, né? Ele fala que em algum momento o líder precisa, não se assuste, né, se o líder precisar passar pelo menos uns 15 minutos por dia assistindo o TikTok. É o papel do líder saber o que está acontecendo, estar por dentro, né, dessas mudanças sociais, culturais, é fundamental. E por último, seja resiliente. Então, a resiliência ela é fundamental para que você tenha, né, um trabalho efetivo ali na liderança e na gestão de pessoas. Então, por vezes, né, o líder ele vai precisar abrir mão de algo em prol da sua equipe. E é isso mesmo, é uma escolha, né? Liderar é abrir mão dos próprios interesses pelos interesses do seu time e da sua organização. Portanto, assim, trazendo o ponto de vista, né, do Simon Sinek, o porquê, né, o propósito. O propósito ele é o núcleo, ele é o centro que vai equilibrar a organização. É a inspiração daquela organização. Essa estrutura, né, que ele traz aí, né, do porquê em volta do processo, em volta ao processo e por fora, né, o produto ou o serviço, ele reflete uma companhia organizada hierarquicamente. Né? É como se essa estrutura ela blindasse o propósito daquela organização em relação ao mercado, porque o mercado ele não tem nada de organizado e ele é caótico. Então, o propósito da empresa, né, qual que é a sua missão,
Qual a razão da sua empresa existir? Por que ela deve ser importante para alguém? Isso tudo aí precisa estar no centro, né? Precisa ser o que inspira as pessoas, o que move as pessoas a querer fazer, a querer executar as suas atividades com qualidade, né, e com vontade. O processo, né, que é o como. É como que você se destaca no mercado, qual que é o seu diferencial e o que diferencia a sua empresa das demais, né? E por último, o produto ou serviço. Então, o que a empresa faz? Quais são as atividades da sua empresa? Então, esse modelo, né, do Simon Sinek, para quem quiser conhecer um pouco melhor o livro Comece pelo Porquê, eu tive a oportunidade de ler, foi um presente de uma amiga ferroviária também, Patrícia Freixo, agradecimento aqui pelo presente. Quem tiver interesse aí, vale a pena, é um livro bem bacana, com uma leitura bem tranquila e que vai agregar muito, com certeza, não só para o trabalho, mas para a sua vida. E com o propósito alinhado, o seu processo, né, e o seu produto ou serviço, eles estarão nas mãos de pessoas inspiradas, né? Então, o resultado, né, do seu produto ou do seu serviço, ele tende a ter uma qualidade muito maior em função, né, dessa inspiração, dessa dedicação das pessoas, a vontade das pessoas em realmente querer fazer acontecer. A maior força de uma liderança, ela está na causa que ela serve, né? Então, qual a causa que essa liderança está servindo? Eu gosto muito dessa frase, pois na minha interpretação, ela quer dizer: sua causa é o seu produto, venda isso ao seu time. Então, assim, para quem acha que liderança, né, gestão, não precisa saber vender, se enganou. Se você não souber, né, vender o seu propósito e as suas ideias, eles vão morrer com você. Então, assim, é de extrema importância você saber como passar isso para a sua equipe. Essa etapa, né, do alinhamento, ela é fundamental. O seu time ele precisa estar alinhado, né? A organização ele precisa estar alinhado com você. Para fazer sentido, tem que todo mundo caminhar na mesma direção, cada um entendendo o seu papel, a sua importância, né? Então, isso é fundamental. As pessoas trabalharem, né, em volta do porquê, mas estarem alinhadas com aquilo. Por exemplo, né, falando dos benefícios do transporte ferroviário, trazendo um pouco para a nossa realidade. É um transporte que gera maior competitividade, diminuição do gargalo logístico, mais segurança para as cargas transportadas, menor impacto ambiental, isso gera crescimento econômico do país, menos poluição em nosso planeta. Então, qual que é o ponto aqui? É você potencializar seus pontos fortes e administrar as suas fraquezas. E trouxe esse slide em branco aí de propósito, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é para você fomentar o novo, né? Nem todas as páginas elas já estão escritas. Você precisa incentivar o seu time a escrevê-las junto com você. Então, assim, é uma página em branco, é uma página que vai ser escrita e você precisa de pessoas ao seu lado para escrever, né, novas páginas. O olhar de dono, né, o que eu chamo aqui de gerenciamento do ambiente, né, o gestor líder, ele precisa ter o olhar de dono. Esse gerenciamento do ambiente, ele não quer dizer que você precisa ficar tomando conta do seu time. Na verdade, é totalmente o contrário, né? É você conseguir construir um ambiente seguro, um ambiente de confiança, de proximidade, para que as informações cheguem a você, né? Então, isso nada mais é do que você realizar a busca incansável ali pela verdade. Imagina aí, né, você ter um colaborador diretamente ligado à operação ferroviária, responsável por processos críticos em segurança, passando por problemas sérios em sua vida pessoal. Você, como gestor, né, um gestor líder, você precisa que essa informação chegue a você. Você precisa garantir isso. O seu time, ele precisa saber
que ele pode contar contigo, né? Se você gera um ambiente de desconfiança, de mentiras, você perde sua equipe. Se você gera um ambiente de confiança e de verdade, você está seguro para tomar decisões. E eu trouxe aqui, né, uma colocação do Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page, sobre 4 grandes momentos ou grandes decisões, né, que um gestor e líder ele possui. Contratação é a primeira delas, né? É preciso, na etapa de contratação, é preciso ter um cuidado muito grande para que você não foque apenas na contratação com base na tarefa, né, naquilo que vai ser executado, mas que você consiga, né, fazer uma mescla aí, né, que você consiga contratar a pessoa, mas aquela que vai te ajudar a construir o sonho, né, aquela que, apesar de atender as necessidades da tarefa, vai fazer sentido para ela, né, estar aqui daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Então é importante que você fazer essa reflexão profunda, né, do que realmente precisa. E nem sempre essa contratação vai ser só pelo know-how apresentado pela pessoa, né? Até porque mesmo que ela tenha um know-how, ela precisa querer te entregar esse know-how com excelência, né? Em alguns momentos, então, essa contratação ela vai acontecer pela percepção da vontade, né? A disposição de aprender daquele candidato, as habilidades e condutas que ele possui. Então, um somatório de tudo isso, né? Então, é preciso ter muito cuidado para a gente não cair nessa armadilha, né, de contratar as pessoas só para execução daquela tarefa. E é preciso a gente contratar as pessoas alinhadas com os objetivos, né, de longo prazo da companhia. E tem que ser bom para os dois, né? Então, tem que fazer sentido para o colaborador que está chegando e ele tem que estar alinhado ali aos objetivos, né, da companhia de longo prazo, né? Não só o momento que está passando. Uma observação, né, para a etapa de contratação, e aí trazendo um pouco para a parte técnica, talvez essa etapa ela seja uma das mais desafiadoras para o setor ferroviário, né? É um setor muito específico, e aí para algumas funções técnicas, a mão de obra ela é muito específica e não se encontra com facilidade no mercado. Grande parte, né, dessa mão de obra operacional, ela passa por cursos profissionalizantes custeados pelas concessionárias ferroviárias, para que dessa forma, né, exista um banco ali, uma mão de obra disponível em função, né, desses cursos custeados pelas concessionárias. A etapa de feedback e avaliação, ela mostra, né, para o nosso time, para a nossa equipe, o que está indo bem e o que está indo mal, né? Existem vários motivos que fazem com que as carreiras fiquem estagnadas, né? Tem aqueles que fingem jogar o jogo, mas no fundo não estão de verdade com vontade, acham que a culpa é da organização, que a culpa é do líder, né? Existem os casos, sim, os casos que os chefes, reparem, né? Eu disse chefes, eles travam as pessoas que mereciam uma promoção, né? Uma movimentação. Nesses casos, a maioria das pessoas costumam ir embora, tá? Porque elas sabem, né, do potencial, sabem da entrega e acabam indo embora, né, por uma falha aí de gestão desses chefes. Mas a grande maioria, né, das pessoas que tem a carreira estagnada é por baixo desempenho, né? E o baixo desempenho, ele não quer dizer que a pessoa não está se esforçando. Tem gente que se esforça muito e não consegue melhorar. E isso, gente, isso é vida real, né? Aquela conversa de que o esforço, né, conta mais que o resultado, funciona apenas na escola, né? Isso não é a realidade, né? E muitas dessas pessoas, elas não sabem
que estão com um desempenho abaixo da média por falta de feedback. Então, assim, os gestores ou eles estão ocupados demais, né, ou acham que as pessoas deveriam descobrir por elas mesmas como estão se saindo. Uma outra coisa que acontece muito também, né, quando é gentil demais para abordar a questão com franqueza, mas às vezes falta um pouco de conhecimento sobre determinado tema, né, sobre determinado assunto. Eu, por exemplo, eu sou um gestor, um coordenador de operações, né, então eu sou responsável ali pela gestão das pessoas, mas eu não tenho um conhecimento técnico tão apurado ainda, né, até pelo tempo que eu estou nessa função. E a minha equipe, ela tem total consciência disso. A minha equipe sabe que eu não tenho know-how técnico para questionar algumas coisas. No entanto, a minha equipe também sabe, né, que existe uma coordenação dedicada a isso, né? Então, eu tenho um suporte de pessoas com conhecimento técnico, com muito know-how, né? Uma coordenação que olha especificamente para o desempenho técnico, para o desempenho das nossas equipes, né? No que diz respeito à operação de trens, à segurança, cumprimento de procedimentos, né? Então, é muito importante o gestor conhecer todas essas ferramentas, né? Todas esses caminhos, né? Esse suporte que ele pode ter dentro da organização e, mais importante, né? Fazer uso delas, né? Então, é de extrema importância que você conheça essas ferramentas, né, e que você consiga, de fato, usufruir desse benefício. Então, assim, eu particularmente, eu uso bastante desse recurso, peço bastante consultoria, né, para as referências técnicas que a gente tem aqui na companhia, e isso é muito importante. Por que isso é importante, né? É muito cruel você deixar o seu time no escuro. Eles precisam saber no que eles não estão indo bem, né? Seja tecnicamente, seja um comportamento, uma postura, né? Então, assim, é muito importante que o seu time receba esse feedback, né? Essa avaliação ela seja feita de forma criteriosa e importante também, né, que ele tenha esse mindset de crescimento e que ele tenha a sabedoria aí de aproveitar esse momento para promover o seu crescimento, né? Uma coisa que é muito importante no feedback também é você conseguir coletar ao longo daquele período, né, que está sendo avaliado os fatos e dados, né? Então, deixar claro para o seu time. E mais um ponto é não precisar esperar aquele momento formal. O feedback ele pode acontecer de uma forma natural, num bate-papo de corredor, num momento que você estiver dividindo a mesa ali, almoçando com seu time. É importante, né, que você consiga transmitir as mensagens ao longo do período, para quê? Para que eles consigam, né, perceber e, de fato, promover essa mudança, né, que vai trazer benefícios para a carreira desses colaboradores, né, para a carreira do time. A promoção, ela fala, né, para o time, ela traz um recado, né, do faça mais do que você está fazendo, né? É meio que você mostrar para o seu time, né, o ser antes de ter. A promoção ela é a recompensa do feedback, né? Você provavelmente já está dando sinais, né, para a pessoa que a vez dela está chegando, e aí vem a tão esperada promoção, né? Isso é uma premiação aí, é uma recompensa por todo o trabalho, né? O seu trabalho de orientar e guiar, né, a pessoa para as mudanças necessárias e ela, né, com o mindset ali de saber receber, saber identificar isso e de fato buscar uma melhoria. Nesse momento você está dando um recado para o seu time, né? Do que você espera de cada um, do que está funcionando.
esse momento é um momento mágico para o gestor, né, cara? A promoção, você vê a satisfação das pessoas, é algo muito prazeroso. É claro, né, que não basta ali ter apenas o desempenho adequado, né? Você precisa ter a vaga, precisa ter orçamento, precisa cumprir os requisitos, né? E olha, nem sempre o gestor acerta na promoção, tá? Na real, se o gestor, né, conseguir contratar certo em 60% das vezes e promover em 80% das vezes de forma correta, ele já vai ser considerado um herói, né? Então, assim, o certo a se fazer quando existe, né, ou uma contratação equivocada ou uma promoção errada é reconhecer o crime, né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Então, até porque esse ato, né, de você voltar atrás, ele é um ato muito honroso, muito legítimo, né? Por quê? Você precisa ter essa consciência, reconhecer que errou. Imagina, você faz uma promoção de uma pessoa para uma função e ela não se adapta. Você vai ficar dando porrada nessa pessoa, a pessoa não vai corresponder porque não era aquilo, e ao invés de você reconhecer que, cara, peraí, eu dei um passo errado aqui, faz parte do jogo, né? Vamos realinhar a rota. E aí a realocação, né, em alguma outra função mais adequada, ela pode ser um caminho. Ou talvez, né, seja a hora mesmo ali de encerrar o ciclo e cada um seguir o seu caminho, né? Faz parte do jogo também. E por fim, então, vem a demissão, né? A demissão ela é ruim em todos os aspectos, né? A demissão, ela realmente é o momento que você mostra, né, para o seu time o que você não está tolerando, o que a organização não tolera, né? Então, em teoria, a demissão ela não deveria ser uma surpresa para ninguém, né? Salvo em casos extremamente específicos, pois se nas etapas anteriores foram cumpridas de forma correta, se as etapas anteriores foram cumpridas, né, com feedbacks, os feedbacks foram realizados, né, se teve muita transparência ali na comunicação, no relacionamento, não é para ser uma surpresa uma demissão, né? E aí o recado que chega é justamente do que não estamos tolerando. E o termo não tolerar, ele não é para ser interpretado de forma pejorativa, né? Não significa que todo mundo que é demitido é ruim. Significa que determinado perfil, ou comportamento, ou desempenho, naquele momento não tem mais espaço no time, né? Eu costumo falar que assim, para o gestor é um fracasso, né? O sentimento que o gestor fica é de ter fracassado, né? Ele de alguma forma não ter conseguido recuperar aquela pessoa. Então, para quem acha, né, que pô, a demissão para quem está sendo demitido ela é muito difícil, né? Não quero comparar uma coisa com a outra, mas para o gestor também é uma tarefa muito difícil, né? A gente sabe que ali por trás tem um pai de família, né? Tem uma pessoa que tem os seus sonhos, os seus anseios. Então, é uma etapa muito difícil, mas que precisa ser executada, né? Então, por isso que é importante o cumprimento das outras três etapas, né? Tanto a etapa de contratação, que é quando você está começando a demonstrar, né, o que você quer, né, para a empresa, para o seu time, a etapa de feedback de avaliação, sempre com muita transparência, né, que isso aconteça de uma forma regular, né, que o seu time não se sinta no escuro, né, as promoções realizadas, né, de forma correta, dentro da possibilidade. Obviamente que não vamos acertar todas as vezes, mas é importante buscar esse acerto. E a demissão, por fim, aí, né, como um ponto
Importante, é uma decisão importante do gestor também, né? Alguns recados, infelizmente, chegam dessa forma. E por que isso é importante também? Porque a cultura, ela é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Então, atitudes positivas, elas surtem efeitos lentamente nas pessoas, né? É preciso aquela dose diária para que os resultados apareçam ao longo do tempo. Agora, os comportamentos ruins, quando nós toleramos, eles são altamente contagiosos e se espalham de forma muito rápida. Então, o recado, tome cuidado. Tome cuidado com o que você está tolerando no seu ambiente, na sua equipe, né? Algumas coisas, elas são básicas, né? Quando a gente fala que, eu não tolero discriminação, isso é básico. Eu não tolero falta de respeito. Respeito é básico. São coisas básicas. Eu estou tentando trazer aqui uma percepção um pouco mais a fundo, né? Cuidado com o que você está tolerando. É isso. Os piores comportamentos que você tolera é o que de fato, né, vai formar a cultura do seu ambiente, a cultura do seu time e da sua equipe. Beleza? Trazendo um pouquinho aqui de notícia de produção e matriz de transporte, e vocês vão entender por que eu trouxe isso. Nesses mais de 25 anos aí de concessão à iniciativa privada, as ferrovias elas ampliaram a participação na matriz de transporte, né, de cargas do país, do Brasil. E isso corresponde atualmente, aí, segundo o PNL 2035, a 21,5% do share, né? Então, do mercado, aí, a parcela de 21,5%. Mas há muito espaço para crescer. E esse crescimento, a expectativa desse crescimento, é que ela supere, dentro da matriz de transporte, os 40%. Né? Então, a gente está falando aí de um aumento de 18,5%, né, do total até 2035. E o que isso mostra para a gente aí, trazendo aqui, né, mais um slide dos containers transportados pelas ferrovias. Então, eles estão cada vez mais cheios. Né? Em 2021, a produção de transporte foi cerca de quase 4 bilhões de TKU. Um pouco mais de 4 se considerados cheios e vazios, contra cerca de 3,3 bilhões de TKU em 2020. Tá? Os números eles representam um avanço aproximado aí de 13% na produção de containers, né, de transporte de containers cheios. Em tonelada útil, esse aumento foi de 5,7%. E por que eu fiz questão de trazer isso? Porque o aumento, né, na produção, né, o investimento no setor, com certeza haverá muito espaço aí para novas lideranças no setor ferroviário. Nós temos muito para crescer ainda. Então, serão, né, gerados milhares e milhares de empregos, diretos e indiretos, em função dos investimentos no setor. Crescimento de volume, né, com certeza as concessionárias elas estão no movimento aí de preparação para esse crescimento de volume. Né? Isso vai gerar, né, novos times, a necessidade de novos gestores e novos líderes. Então, o recado é esse. Vem para a ferrovia, você também. Muito obrigado, espero ter conseguido, né, transmitir um pouco de conhecimento para vocês. Sei que o tempo foi curto, mas foi de coração, foi muito bem preparado. Obrigado. Quem quiser me procurar, né, pode me procurar aí, meu contato lá no LinkedIn. Só procurar lá Gilberto Júnior, você vai me encontrar lá. E fica assim, um abraço.